Qual seria a força que levaria um homem de 84 anos, com problemas de saúde, se esforçar para fazer um projeto complexo de política econômica do Brasil, projeto esse que ninguém encomendou? Eu sou um estudioso de gestão estratégica empresarial e resolvi estudar o Brasil como se ele fosse uma empresa chamada Brasil. Porque foi assim que todos os países que deram essa volta por cima que o Brasil precisa dar, comportaram-se durante esse processo. Ora, se o Brasil analisado e pensado como uma empresa, o que nós seríamos dessa empresa? Nós seríamos os acionistas dessa empresa. Analisei também o nosso processo político. O nosso processo político tem perpetuado ad eterno uma função que é mitigada, tem o sofrimento minorado com os auxílios sociais. Mas a pergunta que seria a chave para os políticos resolverem seria: como extinguir os que vivem abaixo da cidadania, a classe que vive abaixo da cidadania, não matando eles, mas promovendo eles para uma classe imediatamente superior? Isso parece um sonho meio louco, mas é resolver um problema crucial, um problema estrutural fundamental que gera todos os outros problemas. Ora, a coisa que a gente faz, primeiro, quando tem essa dúvida, é olhar para países que já fizeram. É ter a coragem e a humildade de aprender com os que fizeram primeiro. Um caso que eu cito e gosto de citar e de estudar é da Coreia do Sul. Mas tem vários exemplos no mundo que já fizeram isso. Agora, o processo político brasileiro é perverso e ele apresenta obras esparsas que não estão parte de um projeto maior, cujo problema principal tem só aumentado. Então, o que a gente espera do final? Um abaixo-assinado para que a gente leve uma proposta de mudança do processo político e eleitoral brasileiro. É claro que eu gostaria que esse processo tivesse 1 milhão de aceitações ou 1 milhão de assinaturas. O que eu preciso de cada um de vocês é de adesão e participar das ideias comigo. Mas, para isso, precisaríamos, talvez, quem sabe, de 1 milhão de assinaturas. Por enquanto, meus amigos, eu só tenho uma, que é a minha. Falta 999.999. Mas a caminhada de 1.000 quilômetros começa no primeiro passo. E o primeiro passo é o vídeo que eu vou apresentar a vocês agora. Qual seria a força que levaria um homem de 84 anos, com problemas de saúde, se esforçar para fazer um projeto complexo, política e econômica do Brasil, projeto esse que ninguém encomendou? A resposta é muito simples. Estou dando apenas vazão ao meu amor pelo Brasil e pelos brasileiros, principalmente pelos mais desamparados em sua condição de cidadania. Mesmo sabendo que estes, que deveriam ser os maiores interessados nesse assunto de gestão econômica e financeira da nação, não demonstrem o menor interesse por esse tema. Não estou fazendo uma crítica aos mais pobres, ao contrário, eu os compreendo muito bem. Fui formado até os meus 14 anos no Morro da Coroa, lá no Catumbi, e dos 14 aos 19 anos fui pós-graduado no Morro do Juramento, em Vicente Carvalho, no Rio de Janeiro, quando saí para a aventura da minha própria vida. Quando se está no nível de pobreza acentuada, o pensamento se limita em saber o que faremos no almoço de amanhã, como pagar o aluguel no fim do mês, e se a empresa em que os provedores da família ganham algum trocado não vá fechar. Concentrado nas suas necessidades básicas, ele não consegue levantar a cabeça para questionar as coisas de um plano mais desenvolvido, porque as necessidades primárias o trazem sempre para as mesmas questões, os mesmos problemas imediatos. Pensando apenas no aqui e agora, se tornam vítimas fáceis nas mãos de políticos astutos que apenas perpetuam essa condição social aviltante de geração em geração, sempre invocando uma pauta cínica de costumes, manipulando as suas verdadeiras intenções de poder.
a maioria dos jovens dessas famílias mais pobres ou abandonam os estudos do ensino médio ou encerram esse ensino médio sem a bagagem mínima necessária para o enfrentamento competitivo profissional que os impede o acesso às profissões de alto valor agregado, perpetuando essa condição na continuidade das famílias. Quanto mais ricos, mais entendem a situação nacional e gerenciam o pensamento econômico nacional a favor deles. Alguns dos mais pobres são capazes de sofrer pelos clubes de futebol, cuja paixão é fictícia, e de não se sentir incomodado em repetir os erros de sempre, em escolher nas eleições pessoas, sem exigir projetos. Repetindo esses erros de sempre, vão perpetuando a sua condição de miséria ao infinito na continuidade das famílias. Como podemos perceber, entra presidente, entra governador, sai governador, entra prefeito, sai prefeito, mas o número de pessoas que vivem abaixo da linha de cidadania só tem aumentado. Independente dos que deixam essa situação incômoda por mérito próprio, pelo trabalho de fundações da iniciativa privada, que, em contrapartida, recebe incentivos do imposto de renda, das organizações das próprias comunidades, que estão cada vez mais eficazes na sua missão. Mas os que entram nessa miséria superam em muito o número dos que saem. Eu não procuro culpados, procuro soluções. Os ricos são tão inseguros quanto os pobres, temem riscos. Qualquer coisa que pareça ameaçar a riqueza deles os coloca na defensiva. Eles possuem força política porque o dinheiro é poder, e eles usam esse poder gerenciando a comunicação geral através das mídias, influenciando o poder político por intermédio dos seus lobistas, e alguns deles participam diretamente do poder político, ou seja, a parte dos ricos está sempre em ação. A participação efetiva da base da pirâmide é muito pequena ou quase nula. Isso tem que ser alterado. O nosso processo político-eleitoral vai ficando cada vez mais dependente do dinheiro que se aplica. E quando o dinheiro é a fonte de uma eleição, a elite econômica leva de barbada. Se é o dinheiro que ganha, esse dinheiro muitas vezes pode ser lícito ou também ilícito, colocando a democracia em perigo. Ao final deste conteúdo, nós apresentaremos as linhas gerais de um anteprojeto que pretende promover vantagens para todos, aos ricos com oportunidades atraentes para investimentos, aos pobres preparando-se para estarem aptos a empregos que contenham valor agregado, e para os novos empreendedores que saírem da base da pirâmide, a oportunidade de bons negócios sustentáveis no longo prazo. Como qualquer empresa, a empresa chamada Brasil, independente da dimensão que tenha, é um sistema aberto que abrange todo um mercado local e internacional. No sistema interno, encontram-se as forças e as fraquezas competitivas. No mercado estão as ameaças e as oportunidades que realizam os ideais que procuramos conquistar. O mercado é dinâmico. Ou seja, os cenários mudam a todo instante. Para que os indicadores específicos sejam levantados, necessitamos de repartir nos estados em micro-regiões e a academia brasileira, não os políticos, mas a academia brasileira, porque é assim que foi em todos os países do mundo que resolveram esse problema. A academia brasileira vai levantar a situação de sub-regiões, buscando as potencialidades dessas micro-regiões, e terá que se engajar na análise com os recursos da campanha eleitoral, que em substituição desse marketing que não serve para coisa nenhuma, é apenas marketing podia ser o marketing de pasta dental, um marketing que é usado pelos políticos durante as eleições. Resumindo, a empresa chamada Brasil será analisada com o objetivo de planejamento estratégico eficaz de longo prazo e que consiga mudar o patamar da nossa classe mais inferior de pobreza em 30 anos, dentro de um projeto de Estado. Não é um projeto de governo. Por isso que fracassam todas as iniciativas. Acaba estourando os orçamentos,
o equilíbrio fiscal desaparece e a inflação come e os preços sobem e as coisas ficam insuportáveis. O projeto analisará as especificidades de cada unidade federativa com suas vocações regionais específicas. Um trabalho com esse fôlego deve contratar perfis acadêmicos multidisciplinares, locais, nacionais e até internacionais, com mestrado e doutorado nas matérias afins e uma equipe operacional de nível médio e superior que inclua a população de menor escolaridade, mas com muita vivência profissional nas áreas selecionadas. O projeto também se integrará com as cadeias de suprimento multinacionais complementares na agregação de valor, envolvendo nações vizinhas de boa vontade num objetivo comum. A comissão coordenadora seria nacional, composta por uma equipe com competências suficientes para suportar uma ação deste nível. Os recursos para isso virão das verbas políticas. As verbas políticas que são vazadas à torta e à direita, e das verbas especiais decorrentes das medidas que anunciaremos oportunamente, que impedirão os atuais desperdícios do dinheiro público. Esse problema social seria enfrentado como o mais importante movimento desenvolvimentista já levado a efeito, abolindo as senzalas disfarçadas que ainda pululam no nosso cenário contemporâneo. Esse movimento, em nível de Brasil, seria considerada a implantação da Lei Áurea, que há muito tempo já foi proclamada. Reconhecemos as excelentes iniciativas políticas já em curso, vindo das empresas com suas fundações, da solidariedade individual e coletiva, das iniciativas da própria comunidade que estão cada vez mais estruturadas e que já apresentam excelentes resultados, e o esforço individual de outros como eu, que fui à luta com a cara e com a coragem. Mas a dimensão e a complexidade do problema exigem um projeto estruturado técnica e cientificamente, não politicamente. Os esforços atuais e individuais de sucesso dos que saíram da comunidade e se afirmaram na sociedade ganham forte repercussão midiática. Nos emocionam, não atingem mais do que 10% da população carente, e como apenas uma parte desses projetos são sustentáveis no longo prazo, alguns dos que saíram da base da pirâmide voltam ao estado original, somando-se aos novos entrantes que não param de aumentar esses tristes números estatísticos, mantendo esta população em seu nível humilhante. Dimensionando o problema. O objetivo deste trabalho, em nível nacional, é capacitar e oferecer oportunidades sustentáveis a 12,5 milhões de arrimos definitivos de família, representando 40 milhões de pessoas em 30 anos, com a transformação do meio social em que habitam. Isso é muito mais do que oferecer oportunidades de emprego. Busca encontrar uma solução para extinguir os fatores causais da miséria mais gravosa, através da capacitação para os adultos e da formação orientada para os jovens. Para isso, uma reforma política e eleitoral se faz absolutamente necessária. Ou seja, no tal processo político que atravessamos, isso seria impossível em qualquer situação. Mas vocês podem estar pensando que isso é uma utopia, é algo que nunca aconteceu no mundo, que isso parece um sonho de um velho senil. Eu fiz a seguinte pergunta à inteligência artificial: quantos e quais países que tinham um PIB per capita menor que o do Brasil alguns anos atrás e atualmente está apresentando um PIB per capita maior que o nosso? A resposta da IA. Com base em tendências econômicas globais, ele apresenta a Polônia, a Turquia, a China, a Coreia, a Romênia, a Coreia do Sul. Não a do Norte, a Coreia do Sul. E nós? Você que me assiste aí com paciência, e nós? Quando vamos começar a nos mexer?
Segundo o meu pensamento, os governos têm tentado resolver isso partindo de uma falsa dicotomia entre ser liberal ou progressista. É bem verdade que ser liberal à brasileira é servir incondicionalmente ao poder econômico, onde o Estado atua com agências reguladoras administradas pelos próprios políticos, cuja autodefinição foi citada por alguém que ocupava o cargo de ministro. Eu vou assinando e a boiada vai passando. A forma mais branda é de chamarmos esse liberalismo à la carte de liberalismo chinfrim. Por outro lado, os progressistas fazem da assistência social sua âncora eleitoral e ambos, liberais e progressistas, tratam impropriamente esse problema como problema de governo, sendo que, nos casos internacionais de referência e de sucesso, o problema tem sido considerado de Estado e de longo prazo. A atual política brasileira, do seu processo altamente doentio, não tem condições de desenvolver uma política de Estado. A linguagem econômica tem sido hermética e inacessível para leigos, salvo honrosas exceções. Sou engenheiro especialista em gestão estratégica empresarial. Trabalhei em empresas por quase todos os estados brasileiros. Tenho mais de 60 anos de aprendizagem contínua. Esse vídeo pretende ser uma cartilha elementar da economia e gestão política. Num gesto de idealismo explícito, resolvi analisar o Brasil como se ele fosse uma empresa pública, onde todos os brasileiros fossem acionistas, incluindo os que se encontram muito abaixo da linha de cidadania. No exato momento em que eu identifiquei o problema fundamental da empresa Brasil e a forma de gestão atual da nossa política nacional, cuja democracia está sendo colocada em risco, combinei isso com uma visão de futuro derivado do avanço da tecnologia global e entrei num pânico do qual ainda não me refiz, por isso fiz esse projeto. E convido você a participar comigo dos próximos vídeos com muito mais informações a respeito. Amigos, o que eu pretendo não é fazer política sendo político. Eu quero aprender a fazer política como cidadão. E eu quero aprender a fazer isso com todos os que vierem me acompanhar em abaixos assinados, para que a gente possa apresentar essas conclusões de mudanças importantes às autoridades, para que eles sintam a importância do poder do pensamento brasileiro, da necessidade brasileira. Ao final de muitos exercícios, os políticos dizem: eu fiz tantas avenidas, eu fiz tantos hospitais, eu fiz tantas escolas, e se gabam da segurança, eu matei 127 pessoas numa jornada só de atividade. Então, cada político que dissesse para você que fez 200 avenidas, 300 hospitais, 400, então ainda me perguntar quantos pobres abaixo da linha da cidadania você tinha antes de pegar no governo, quantos pobres acima da linha da cidadania você entregou no final do governo. Se foi maior a que você deixou do que a que você encontrou, você apenas não fez nada. Meu amigo, minha amiga, essa é uma ideia que eu gostaria de muita gente participando. Ela pode ser modificada com a contribuição que vier de vocês. Se vocês se interessarem por esse material, se vocês gostam de coisa séria, coisa tratada com respeito, com a dignidade que precisam ser tratados os problemas nacionais, então, se vocês se interessarem pelo material, é só baixarem o PDF no endereço, no link que está aí exposto para vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.